Boa tarde, a paz de Cristo para os irmãos e amigos. Estamos em oração, sim, confiantes, sim, com esperança e com fé que vamos viver dias melhores. Eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra do Senhor que falou muito ao meu coração nesta tarde de consagração. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Bom, o texto aqui que temos lido é bem claro, é bem luminoso, é de fácil entendimento, traz para nós a figura, sim, de uma família que morava lá em Belém de Judá. Uma família pequena, sim, composta aí de 4 pessoas: Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. 4 pessoas aí, sabe, que compunham esta família. Sim, e esta família agora está vivendo um momento difícil, um momento de adversidade, um momento de fome, um momento de escassez. E agora Elimeleque toma uma decisão, sim, que pode colocar em risco, que pode comprometer toda a sua família. Ele toma uma decisão, sim, de sair de Belém de Judá para peregrinar nos campos de Moabe. Bom, os moabitas eram sim uma nação pagã e com costumes idólatras, sim, com costumes e com uma cultura diferente da cultura dos hebreus. Bom, mas Elimeleque não quis saber disso. Elimeleque também não consulta a Deus, não pergunta a Deus se aquela decisão era a melhor para aquele momento. Ele não se preocupa muito de falar com Deus, pedindo a Deus uma orientação, uma direção para a sua vida e também para a sua família. Bom, e ele então parte, ele sai de Belém de Judá para peregrinar nos campos de Moabe. Querido, peregrinar significa tentar a sorte, bater na porta de um, bater na porta de outro e tentar um favor, tentar de alguma maneira sobreviver. Isto, querido, é muito perigoso. Isto é colocar em risco uma família, sim, mas Elimeleque, ele ignorou, ele toma uma decisão, sabe, uma decisão inconsequente, e ele parte para o tudo ou nada. Ele vai então peregrinar nos campos de Moabe. Sim, querido, não demora muito, Elimeleque morre. Sim, agora Noemi está viúva. Sim, o seu esposo, o âncora da família, está morto. E agora? Seria uma cobrança de Deus? Seria um sinal de Deus para Noemi voltar para Belém de Judá com seus 2 filhos? Mas me parece que Noemi não se abala muito com a morte do seu companheiro. Noemi não sentiu muito a morte do seu companheiro e ela então decide permanecer, sim, em Moabe, sim, peregrinando ali por um período aí de quase 10 anos. E agora os seus 2 filhos estão
homens já estão formados e agora eles buscam para si mulheres moabitas para o casamento, porque Noemi, a sua mãe, permaneceu ali em Moabe, tirando dos seus filhos a opção deles se casarem, sim, com mulheres hebreias, que era o costume. Bom, não demora muito, Malom e Quilion morrem, e agora Noemi está viúva e está também sozinha. Ela está sem o seu esposo e os seus 2 filhos. 3 mortes, 3 perdas ali em uma família, num período de pouco tempo. Seria um sinal de Deus? Seria uma cobrança de Deus? Seria o momento agora de Noemi voltar? Noemi agora está viúva, mas não demora muito, ela escutou que lá em Belém de Judá, Deus, o Senhor, visitou o seu povo, trazendo-lhe o pão. Querido, deixa eu, lembrar a você, Deus sempre cuidou do seu povo, sim, mesmo assim, em períodos assim difíceis, Deus sempre cuidou do seu povo. Lembra quando Deus tirou o povo de Israel lá do Egito e introduziu este povo no deserto? Sim, ali no deserto não havia, nenhuma condição de plantio, ou seja, nenhuma condição para plantar ali, o trigo. Não havia nenhuma condição para se criar aves, não havia nenhuma condições para se criar ali, os rebanhos. Mesmo assim, querido, naquele lugar, inóspito, naquele deserto, pela manhã, aquela temperatura, aquele sol escaldante, Deus trazia para aquele povo a sua nuvem, oh, aleluia, a sua nuvem, a sua presença, e fazia com que aquele povo, porque a temperatura, sim, era muito alta, o sol muito quente, o sol escaldante, e aquela nuvem trazia para o seu povo o refrigério. E à noite, a temperatura era baixa, muito baixa, e para que o povo não tivesse uma hipotermia, Deus trazia a sua coluna de fogo para aquecer ali, sim, para aquecer ali os israelitas. E Deus também trazia aquela coluna de fogo para afugentar todos os animais peçonhentos. Oh, querido, que coisa linda! E agora, Noemi, ela ouviu que Deus visitou o seu povo lá em Belém de Judá, e agora ela decide voltar. Oh, querido, nunca é tarde para voltar. Pode ser que alguém tenha tomado uma decisão, e tenha sofrido muito com essa decisão, mas nunca é tarde para voltar, nunca é tarde, para alinhar novamente aí a sua rota e voltar. Sim, esta família pequena sofreu muito, e fica aqui um alerta para as famílias. Agora, Noemi, ela volta, e quando ela volta, ela diz ali para os moradores daquela cidade de Belém de Judá, para não chamar ela de Noemi, mas chamar ela de Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Agora, querido, Noemi, ela quer se justificar. Não, querido, agora Noemi quer colocar a culpa em Deus, sim, de tudo que aconteceu. Não faça isso.
assuma a sua culpa, assuma as consequências de uma escolha mal feita, de uma decisão mal feita, de algo que coloca muitas das vezes em risco uma família, um casamento, enfim. Noemi agora ela quer se justificar colocando a culpa em Deus. Não, querido. Quando nós tomamos uma decisão, quando nós fazemos uma escolha e dá tudo certo, como é que a gente faz? A gente agradece a Deus, e quando as coisas não saem da maneira que nós queríamos que saísse, a gente culpa a Deus. Isso não é justo, isso não é correto. Então, ela volta culpando a Deus. Não faça isso. Assuma as suas broncas, assuma os seus erros, assuma a sua culpa, assuma as suas inconsequências, sabe? E glorifique e exalte ao nome do Senhor, porque um novo tempo chegou, não só para a vida de Noemi, mas também para a sua vida e para a nossa família. Amém? Que assim seja.